Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça, sempre. É o Plenárias que já está no ar. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 23 e 24 de novembro de 2022. Karina, uma semana um pouquinho diferente, porque foi estreia do Brasil na Copa do Mundo, o que acabou gerando, inclusive, uma modificação na agenda, na medida que, no dia do jogo, a sessão plenária aconteceu pela manhã da quinta-feira, com o julgamento sendo efetivado, mas com o julgamento que foi efetivamente terminado na sessão plenária da quarta-feira. Tema que chamou bastante atenção também, que é aquela questão do posicionamento do membro do Ministério Público nas audiências ao lado direito do juiz. Isso foi questionado. Exatamente, Cadu. O Conselho Federal da OAB entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade questionando dispositivos, tanto do Estatuto dos Membros do Ministério Público da União, como da Lei Orgânica Nacional dos Membros do Ministério Público, para dizer que essa prerrogativa lançada na lei, de que os membros poderiam sentar-se à direita do juiz durante as audiências e julgamentos, poderia violar o princípio da isonomia, da igualdade, em detrimento aos advogados que não teriam esse privilégio de sentar-se ao lado do juiz. E, segundo o Conselho Federal da OAB, essa possibilidade das conversas ao pé do ouvido poderia gerar algum tipo de violação desse princípio da igualdade. O que foi absolutamente rechaçado pelos ministros, por maioria, no julgamento que foi concluído na quarta-feira. 2 ministros apenas ficaram vencidos, ministro Ricardo Lewandowski e ministra Rosa Weber, em relação a determinado posicionamento, mas a maioria disse que foi uma opção legislativa e que o Congresso Nacional pode reverter isso por meio de legislação, mas que, a princípio, os ministros não veriam de forma alguma qualquer tipo de inconstitucionalidade. E na quinta-feira, não obstante a sessão plenária foi realizada no período da manhã, como você disse, em razão do jogo e da estreia do Brasil na Copa do Mundo, os ministros deram início ao julgamento de uma ação em que questiona uma lei do município de São Paulo que estabeleceu o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. O argumento trazido aqui é de que deve ser declarada a constitucionalidade dessa norma porque há muita controvérsia envolvendo a possibilidade ou não dos municípios legislarem sobre esse tipo de feriado. O argumento do Procurador-Geral da República, durante a sessão que foi representado pela Vice-Procuradora-Geral da República, é de que a matéria ela teria reflexos em questões trabalhistas e envolvendo matéria do direito do trabalho, somente a União poderia legislar sobre esse tema. Então, a manifestação do Procurador-Geral da República nesse processo era pela improcedência da ação para se declarar a inconstitucionalidade da lei municipal e entender que os municípios não podem legislar sobre essa matéria, criando um feriado civil, já que teria implicações em questões trabalhistas, matéria do direito do trabalho. Só a União poderia legislar. Mas até agora, 7 votos já foram proferidos e 5 entendendo que a matéria não deve ser analisada sobre a perspectiva constitucional do direito do trabalho, mas sim pela perspectiva da história, da cultura e combate ao racismo estrutural. Foi essa a expressão utilizada tanto pela relatora ministra Carmen Lúcia como o ministro Alexandre de Moraes. E que isso seria uma política afirmativa obrigatória que deve ser feita e que, portanto, deve prevalecer essa possibilidade. Então, a questão aqui envolve uma argumentação de inconstitucionalidade formal, entendendo que ou argumentando-se na ação, né, de que seria possível ou não os municípios legislarem sobre a criação de um feriado civil. Então, 2 ministros já votaram no sentido de que não, a matéria cabe à União, por envolver direito do trabalho, mas 5 ministros já entenderam que a questão ela vai muito além dessa análise trabalhista, mas leva em consideração essa questão histórica, cultural e combate ao racismo estruturado. O julgamento ainda não finalizado, Cadu. O único julgamento que foi finalizado foi o da quarta-feira, envolvendo essa posição cênica dos membros do Ministério Público atuando, seja como autor da ação, como parte na ação ou como fiscal da lei, que a gente chama de custos legis. Resolvida essa questão, não há inconstitucionalidade, a maioria decidiu, e o início desse julgamento envolvendo a competência
legislativa municipal para estabelecer esse feriado, o dia 20 de novembro, como Dia da Consciência Negra. Questão ainda em aberto, deve ser discutido posteriormente na retomada desse julgamento no plenário. Vamos ver os detalhes, Karina, desses julgamentos, vamos fatiar os temas, como a gente diz aqui sempre, sendo que ainda nessa edição nós vamos ver que houve pronunciamentos da ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, sobre a questão, inclusive, do próprio Dia da Consciência Negra, e também nós temos agora a oportunidade de rever também decisões do chamado plenário virtual. O Supremo Tribunal Federal invalidou leis de Goiás e Rio Grande do Norte que regulamentavam a profissão de despachante. A reportagem é de Viviane Novaes. A Procuradoria-Geral da República ajuizou uma ação no STF no ano passado contra leis de Goiás e do Rio Grande do Norte que regulamentavam a profissão de despachante. A PGR alegou que as normas invadem a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho, trânsito e transporte e condições para o exercício da profissão. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também argumentou que os governos estaduais não podem editar leis sobre a profissão de despachante, mesmo que o Código de Trânsito Brasileiro não tenha regras sobre o assunto. O julgamento da ação ocorreu no plenário virtual do Supremo. Para todos os ministros, as leis de Goiás e Rio Grande do Norte são inconstitucionais. No voto, o relator ministro Gilmar Mendes ressaltou que as leis estaduais, ao disporem sobre a regulamentação da atividade de despachante, violaram o disposto no artigo 22 da Constituição Federal. Esse artigo fala das competências privativas da União para legislar. Uma delas diz respeito à organização do Sistema Nacional do Emprego e condições para o exercício da profissão. O relator também lembrou que o STF já julgou outros casos semelhantes com o mesmo entendimento. Vamos conferir as decisões dos ministros nas sessões presenciais do Supremo Tribunal Federal. Na sessão da quarta-feira, dia 23 de novembro, foi encerrado o julgamento da ação que questionava a validade de lei que garante ao membro do Ministério Público a prerrogativa de se sentar à direita do juiz nas salas de audiência. Quem acompanhou e explica para a gente direitinho é a Marta Ferreira. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, autor da ação, alega que a proximidade física entre magistrados e membros do Ministério Público nas salas de audiência daria a impressão de parcialidade e de confusão de atribuições. A discussão foi levada a plenário. A OAB alegou que a situação agrediria o princípio da igualdade de todos perante a lei e, em consequência, violaria a isonomia processual. Também argumentou que a regra institui uma arquitetura que gera constrangimento funcional, porque dissimula a real posição que devem ficar as partes em um processo conduzido pelos princípios do Estado democrático de direito. No primeiro dia de julgamento, a relatora da ação, ministra Carmen Lúcia, votou no sentido de não acolher o pedido da OAB. Ela destacou que a proximidade física na sala de audiência entre integrante do Ministério Público e magistrado não influencia nem compromete os julgamentos. Ainda para a relatora, não há violação do princípio da igualdade, mas a interpretação e aplicação deste segundo a função de cada agente. Ministério Público e advogados atuam sob perspectivas diferentes, mas buscam o interesse público e, principalmente, a prestação justa do que é devido a cada qual. O reconhecimento dessa importante distinção talvez explicite e afaste o argumento de contrariedade ao princípio da isonomia. A atuação diferente de cada agente no processo não os desiguala em direitos, e aqui estou considerando a atuação só, até porque juiz, advogado e membro de Ministério Público têm funções distintas e todas são essenciais à prestação da jurisdição. O ministro Edson Fachin acompanhou a conclusão da relatora, embora com fundamentos divergentes. Na retomada do julgamento, o ministro André Mendonça também seguiu o entendimento da ministra Carmen Lúcia. Adiro integralmente às
aos fundamentos trazidos pela eminente ministra Carmen Lúcia, mas tenho a mesma preocupação, quiçá, do ministro Edson Fachin, de que, em função de mecanismos de resolução negociada relativos à persecução penal, que não tenham critérios de imparcialidade, objetividade e de unidade na atuação que permitam um tratamento igual de todas as partes em condições similares, se isso se rui o princípio segundo o qual eu baseio o fundamento do meu voto. Os ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso votaram no mesmo sentido. O fato de o Ministério Público sentar-se à direita do juiz pode receber as mais diferentes interpretações subjetivas por parte de leigos, não havendo demonstração concreta de que tais interpretações são sempre desfavoráveis à defesa. O membro do Ministério Público não pode, ele ser diferenciado. Aqui ele é fiscal da lei, aqui ele é parte. Olha, mesmo quando é parte, é fiscal da lei. Há razoabilidade na queixa trazida pela advocacia. E acho que verdadeiramente esse tema possa ser repensado e mereça mesmo ser debatido. Mas entre haver razoabilidade na queixa e haver inconstitucionalidade na decisão legislativa, eu penso, uma diferença razoável. Ministro Ricardo Lewandowski abriu divergência. Ao garantirem aos membros do Ministério Público assento destacado nas salas de audiência e julgamentos, são capazes, sim, data vênia, de gerar um desequilíbrio na relação processual em violação aos princípios da igualdade, artigo 5º caput da Constituição, do contraditório, artigo 5º, inciso 65 da mesma Carta Magna, e do devido processo legal, artigo 5º, inciso 54 da nossa Lei Maior. Depois, o ministro Gilmar Mendes e a presidente ministra Rosa Weber divergiram em parte da relatora. Ditos procedimentos e espaços certamente expressam relações de poder e, nessa qualidade, possuem o condão de acarretar consequências processuais e extraprocessuais relevantes, potencialmente lesivas a direitos e garantias fundamentais, momente quando permitirem ou perpetuarem assimetrias de tratamento carecedoras de justificação constitucional. No caso específico da prerrogativa do Ministério Público de assento à direita do magistrado em plano distinto daquele reservado à defesa técnica do réu, não vislumbro no texto constitucional nenhum fundamento apto a justificar o tratamento diferenciado e, consequentemente, a exceção aos princípios do contraditório e da paridade de armas nos casos em que o órgão ministerial funcionar como parte. Eu daria interpretação conforme exclusivamente no que tange aos julgamentos pelo Tribunal do Júri. Acho que realmente, com relação ao Tribunal do Júri, a disparidade de armas fica vulnerada, a paridade de armas fica vulnerada e afronta o princípio da igualdade. Assim, por maioria, o plenário validou a lei que garante ao membro do Ministério Público a prerrogativa de sentar à direita do juiz nos julgamentos. Karina, esse debate acabou se tornando uma coisa interessante porque deu para se perceber que há momentos em que há considerações que são feitas a respeito dessa questão da paridade de armas, que foi o que orientou o voto da ministra Rosa Weber. Ministro Lewandowski também vota no sentido divergente. Outros ministros também sinalizaram uma certa concordância, talvez em termos de debate a respeito desta simbologia, mas do ponto de vista constitucional, como você já adiantou, o entendimento é que a Constituição não tem nenhuma previsão nesse sentido, portanto, esse posicionamento cênico, como você bem disse, e foi um termo usado também no plenário, ele não encontra uma inconstitucionalidade. Portanto, é válida a legislação, as normas que prevêem justamente
o Ministério Público sentado nas audiências à direita do juiz. As audiências e nos julgamentos, essa prerrogativa estabelecida pela legislação está mantida. E os ministros disseram, caso o legislador queira modificar esta arquitetura dos julgamentos, é possível que ele faça, mas que por enquanto não há qualquer violação à Constituição e violação da isonomia, como argumentado pelo Conselho Federal da OAB, autor dessa ação, que pretendia, portanto, afastar essa prerrogativa de sentar-se ao lado, principalmente, e é importante que a gente frise aqui, quando o Ministério Público for atuar como parte no processo, que é o que acontece no caso das ações penais, em que ele é o dominus litis, não é o autor da ação penal, para esses julgamentos. O Conselho Federal da OAB afastava qualquer argumento de inconstitucionalidade dessas normas questionadas quando o Ministério Público atuar como fiscal da lei, como não como parte nem autor, mas como um custos legis, que a gente chama na legislação. Então, a gente, durante o direto do plenário, a gente comentou um pouco sobre esse assunto. A atuação do Ministério Público em determinadas ações, e a própria legislação exige que haja a participação do Ministério Público, e como fundamental para que o processo não seja anulado, ele atua como com esse caráter de fiscalizador do cumprimento da legislação. É o que acontece, por exemplo, em ações envolvendo menores, direito de família. É importante que o Ministério Público atue também dando cotas no processo, pareceres no processo. Mas quando ele é autor, a OAB disse, há uma inconstitucionalidade, mas os ministros, por maioria de votos, ficaram vencidos. Ministro Ricardo Lewandowski, que julgava a ação procedente, justamente para afastar essa prerrogativa nos termos como pedido pela OAB, quando o Ministério Público funciona como parte, não deveria haver essa prerrogativa, mas acabou ficando vencido. E a ministra Rosa Weber, que dava interpretação conforme para afastar a prerrogativa apenas nos casos envolvendo o Tribunal do Júri. Mas a maioria que se formou, como você disse, Cadu, acabou acompanhando o relator para entender que não há qualquer tipo de inconstitucionalidade. O ministro Edson Fachin, que votou em sessão anterior, ele falava de uma inconstitucionalidade progressiva. Ainda não se tem uma inconstitucionalidade, mas como essa legislação questionada, ela é, vamos dizer assim, ela é antiga e que novas leis foram trazidas e que poderiam modificar o sistema acusatório no Brasil, mas que o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou sobre esse novo sistema acusatório, não poderia ser declarada essa inconstitucionalidade. Mas que ele entende que está a caminho dessa inconstitucionalidade, mas acabou votando, então, pela improcedência da ação, pela manutenção dessa legislação questionada pelo Conselho Federal da OAB, tanto no Estatuto dos membros do Ministério Público da União, como nessa Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, para manter essa prerrogativa dos membros do Ministério Público atuando ou como autores das ações ou como fiscal da lei, sentados à direita do juiz ou do magistrado durante audiências e julgamentos. Mantida a constitucionalidade da norma, continua válida a prerrogativa. Decisão no plenário do Supremo Tribunal Federal. Tem mais decisões e movimentações no plenário do STF nesta semana. Antes, a gente vai para o intervalo. Continue com a gente, nós voltamos já. De volta com os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos agora para a sessão da quinta-feira, dia 24 de novembro. Os ministros da Corte analisaram a ação sobre a validade de uma lei municipal de São Paulo que instituiu o feriado do Dia da Consciência Negra. A reportagem é de Evne Araújo. A ação pede que o Supremo Tribunal Federal declare a competência municipal para instituir feriados cívicos de alto significado para grupos étnicos brasileiros. No caso específico, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos pede a confirmação da validade das leis do município de São Paulo que instituíram feriado no Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A entidade contesta a sentença da Justiça Estadual que determinou que os trabalhadores das indústrias paulistanas não reconheçam a data para fins trabalhistas.
A Procuradoria de Justiça do município de São Paulo defendeu que o feriado municipal não desrespeita a Constituição Federal e que o principal motivo para a instituição do dia é para a preservação da cultura e da história do país. Que é importante trazer as questões da escravatura, das influências que e das repercussões que esse Dia da Consciência Negra representa, não só para o município de São Paulo e para os paulistanos, mas para toda a sociedade brasileira. Já a Procuradoria-Geral da República se posicionou contra o pedido. A União, embora pudesse haver criado o Feriado Nacional da Consciência Negra, em 2011 criou apenas o Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra, a ser comemorado anualmente no dia 20 de novembro, data do falecimento do líder negro Zumbi dos Palmares. Ou seja, como se vê, a legislação federal instituiu a data tão somente celebrativa e que é muito comemorada e muito bem-vinda. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, votou pelo reconhecimento do feriado municipal. Para a ministra, a instituição do Dia da Consciência Negra pelo município de São Paulo tem importância para a comunidade local. O município de São Paulo, por suas dimensões, concentra praticamente uma nação brasileira. Muitos dos temas que, por sua abrangência, normalmente seriam afetos somente ao interesse nacional, adquirem importância proporcionalmente equivalente para o interesse local da metrópole. Segundo a relatora, feriados cívicos, além de preservar a cultura, também têm valor pedagógico e reafirmam a missão do Estado em adotar medidas que combatam o preconceito. A ministra também lembrou o compromisso do Supremo Tribunal Federal com a igualdade racial. O compromisso do Supremo Tribunal Federal, especialmente estamos falando da nossa composição, não é com o constitucionalismo de diferença e de silêncio, porque a Constituição é a principal palavra de direitos para um Estado democrático de direito no Brasil, mas um direito que vive e não um direito que também se enclausura num passado extremamente perverso. O ministro André Mendonça divergiu de Carmen Lúcia. O ministro Nunes Marques acompanhou a divergência. Concluo pela caracterização no caso de vício formal de inconstitucionalidade a inquinar o ato legislativo municipal questionado, ante a invasão de competência legislativa privativa da União para dispor sobre o direito do trabalho. Os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fux e Dias Toffoli acompanharam o voto da relatora. Aqui é a proclamação efetiva de um município, e aqui do maior município do Brasil, um dos maiores municípios do mundo, a proclamação de respeito aos negros, a proclamação de necessidade de se lembrar o que foi praticado e o que nunca mais deve ser praticado. A população negra é estatisticamente a maioria numérica do país. Nada obstante, do ponto de vista da sua condição de sujeitos de direitos, seja uma maioria minorizada, um contingente de pessoas, não raro invisibilizadas, preteridas ao acesso a cargos públicos e posições de poder. Basta olhar este plenário. Gostaria de me lembrar de algo que até hoje não apaguei da minha mente, que é uma advertência antiquíssima de Joaquim Nabuco, mas ainda presente, de que a escravidão permanecerá por muito tempo uma característica nacional do Brasil. Karina, há um conjunto de 5 votos, 7 votos, como você já adiantou no início do programa, 5 já formando uma maioria, mas ainda não fecha o julgamento. De qualquer maneira, há ministros que têm de votar ainda. Continuação na outra semana. 2 votos divergentes até agora, entendendo que existe uma inconstitucionalidade, porque só o Congresso Nacional poderia legislar sobre essa matéria em âmbito nacional para estabelecer esse feriado, portanto, do Dia da Consciência Negra, e que os municípios não poderiam legislar. Ministro André Mendonça e ministro Nunes Marques. Outros 5 entendendo que a discussão vai além dessa questão do direito do trabalho, mas sim numa perspectiva, como a gente falou no início, histórica, cultural, de uma política afirmativa obrigatória que deve ser feita pelo próprio Estado e o combate ao racismo estruturado. Vamos aguardar, quando isso voltar ao plenário, essa discussão
para o encerramento do julgamento dessa ADPF, em que se busca a confirmação da constitucionalidade da lei do município de São Paulo, que estabeleceu o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, Cadu. Julgamento que o nosso amigo telespectador acompanha ao vivo no direto do plenário e os principais momentos aqui no Plenárias. Nas sessões desta semana, tanto na quarta quanto na quinta-feira, houve pronunciamentos da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. Na abertura da sessão plenária da quinta-feira, dia 24 de novembro, ela falou exatamente sobre esse tema que foi objeto de julgamento, que é o Dia da Consciência Negra, celebrado no Brasil no último domingo. A ministra convidou os brasileiros a fazerem uma reflexão sobre as questões raciais no país e anunciou que o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com todos os tribunais superiores, vão assinar o Pacto Nacional do Poder Judiciário pela Equidade Racial, um comprometimento da Justiça com a causa. Nunca é demais repetir que a Constituição Federal de 1988 erigiu, no primeiro dos seus dispositivos, a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da nossa República. E, em seu artigo 3º, consagra como objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Agora a gente volta um pouquinho para a sessão da quarta-feira, dia 23. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, destacou na ocasião o lançamento da segunda edição do livro Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A publicação é anotada com a jurisprudência do Supremo e da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a nova edição, que pode ser encontrada também no site do STF, incorpora a tecnologia de texto alternativo com conversão para áudio. A ministra Rosa Weber ressaltou que o lançamento vem em comemoração aos 50 anos da Convenção, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, e dos 30 anos da adesão do Brasil ao tratado. Essa Convenção Americana sobre Direitos Humanos foi aprovada, eu relembro, em 22 de novembro de 1969, pelos Estados-membros da Organização dos Estados Americanos. Ela veio a reafirmar o propósito de consolidar no continente um regime de liberdade pessoal e de justiça social fundado no respeito aos direitos essenciais do ser humano. O documento instituiu o denominado Sistema Interamericano de Direitos Humanos, composto por 2 órgãos principais, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse Tratado de São José da Costa Rica representa um marco significativo do compromisso assumido pelo Estado brasileiro com o respeito à proteção e à realização de direitos, bem como sua integração ampla e efetiva no Sistema Interamericano dos Direitos Humanos. Karina, portanto, encontro marcado, quarta e quinta-feira, com mais sessões e decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É isso aí, Cadu. Na próxima quarta e quinta-feira, a partir das 14 horas, no Direto do Plenário, a gente acompanha as decisões dos ministros, mas neste final de semana o nosso encontro é aqui, no Plenárias. Você acompanha o Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.